enquanto eu pensava falar sobre este salmo, na semana retrasada, né, que o pastor falou comigo, mas eu não pude estar aqui, mas eu continuei com esse salmo no meu coração. Então, semana passada ele me chamou novamente, eu falei, então eu vou falar sobre esses versículos do Salmo 93. E o Senhor Jesus falou profundamente comigo através desse cântico do Salmo 93. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu trouxesse ao coração da sua igreja, né, da sua amada igreja, uma responsabilidade tão grande, falar para o povo de Deus, né, porque é um povo tão amado e tão querido do Senhor, e é uma responsabilidade falar com esse povo de Deus, filhos de Deus, separados para a glória dele, e o Senhor falou ao meu coração que essa mensagem seria uma mensagem que trouxesse paz e que trouxesse conforto aos nossos corações, que tudo que esse salmo diz nessa manhã, ele vem de encontro a tudo aquilo que nós necessitamos receber do Senhor Jesus, e Deus colocou esse salmo no meu coração para que eu estivesse falando nessa manhã, e essa palavra é uma palavra de conforto, é uma palavra de paz, é uma palavra de encorajamento para os filhos de Deus, aqueles que foram chamados para serem santos, para aqueles que foram chamados filhos de Deus, e vai falar sobre a soberania de Deus, sobre a soberania divina, em tempos difíceis que nós estamos passando, que toda a humanidade vem passando, não somente a questão dessa pandemia, mas que se agravou com essa pandemia. Nós temos visto a necessidade que nós temos de cada vez mais de conhecermos o nosso Deus, de conhecermos o Deus a quem nós servimos, e de termos no nosso coração e na nossa mente de que Ele é soberano sobre todas as coisas, de que Ele está acima de todas as coisas, de que Ele não perdeu o controle de nada, mas que tudo está debaixo da sua potente mão. E nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Esse Salmo 93... É possível que ele tenha sido escrito por um dos levitas que voltaram de Judá com o remanescente judeu, depois do exílio na Babilônia. Nós sabemos que o povo de Israel passou por um bom tempo, anos, exilado. Jerusalém foi destruída, seus muros foram arrasados, foram queimados, o templo foi destruído, foi saqueado, foi roubado, e eles se viram numa grande tristeza, em uma grande tribulação. Muitos foram mortos ali durante aquele combate, aquele enfrentamento que levou Israel cativo à Babilônia. Israel foi cativo devido à sua desobediência, por causa da sua idolatria, porque o Senhor corrige, Ele corrige aquele quem Ele ama. Israel estava em pecado de idolatria, em pecado de desobediência contra o seu Deus, e Deus então permite que eles sejam levados cativos à Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Israel estava sofrendo as consequências dos seus próprios atos errados, dos seus pecados. E esse povo babilônico era um povo politeísta, adoravam a vários deuses, era um povo extremamente violento, um povo cruel, terrível. Tinha um grande poder, sim, tinha um grande poder, uma grande influência na época. Era uma grande força de guerra, uma grande força bélica, esbanjava a Babilônia, era um reino muito poderoso, e esse povo era um povo pagão, que não tinha
obediência a nenhum Deus, mas eles adoravam a vários deuses, e Israel se viu ali no meio desse povo idólatra e corrupto. A Babilônia era um lugar, né, de grande influência nessa época, né, no mundo antigo. Ele era o centro, a Babilônia era o centro do comércio do mundo antigo, então era uma cidade muito importante, porém idólatra, corrupta, violenta. E o povo de Israel se viu cativo na Babilônia durante 70 anos, assim como havia profetizado o profeta Jeremias em 2 Crônicas 36, em Jeremias 25, fala sobre o tempo em que Israel passou cativo ali no meio desse povo corrupto, no meio desse povo idólatra. Mas com o ataque dos medos e dos persas no ano de 539 a.C., e no ano seguinte, o rei Ciro permitiu com que Israel retornasse à sua cidade, reconstruísse o templo, reconstruísse os muros e restaurasse a sua nação. Então assim foi feito. Foram dias difíceis que o povo de Israel passou ali, cativo, e o povo estava triste, com certeza. O povo estava sem esperanças, o povo estava sofrendo ali naquele lugar, naquela nação que não era a sua, no meio de um povo corrupto, idólatra. Mas esse salmo foi escrito, né, por um dos levitas, como eu já disse, que vieram desse cativeiro babilônico. E esse salmo ele trouxe, né, para o povo de Israel nessa época uma lembrança de quem era o seu Deus. E hoje nós vamos também trazer à memória essa esperança e essa lembrança de quem é o nosso Deus. Tempos difíceis estamos passando, assim como o povo de Israel também, quando estava cativo ali na Babilônia. Tempos difíceis, tempos terríveis, mas o livramento do Senhor veio e eles precisavam agora reconstruir aquilo que estava destruído, aquilo que foi destruído pela Babilônia, aquilo que foi roubado. Então este hino curto, apenas 5 versos, este hino curto foi escrito com essa temática: a soberania divina. Deus é soberano. Que mais poderia trazer alento, que mais poderia trazer esperança a esse povo tão sofrido, quanto a esperança de que o Senhor reina, de que Ele é soberano. Esse consolo e essa esperança não poderia vir de um outro senão do nosso Deus, senão do Deus de Israel, do Deus a quem nós servimos. E os israelitas precisavam relembrar, eles precisavam trazer à memória quem era o seu Deus, a quem eles serviam. E esse hino foi escrito no Salmo 23, no primeiro versículo diz que o Senhor reina. O Senhor reina, vestiu-se de majestade, vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O Senhor está entronizado nos céus, vestido com mantos majestosos, mantos de glória, armado com todo o poder, e o seu trono é um trono eterno, o seu trono é um trono firme, que permanece para sempre, como nós acabamos de cantar, inabalável é o Senhor, o nosso Deus. O seu trono é forte, o seu trono é seguro, Ele reina. A ideia aqui é que nesse texto é que Deus ele está como um general vestido para uma batalha, preparado para a guerra. Ele está ornamentado com todo o poder, com toda a força, preparado para a batalha. O general de guerra, o nosso Deus está pronto. O seu trono está firme, o seu trono é seguro.
para fazer por nós aquilo que está no seu coração, para que os planos dele sejam cumpridos nas nossas vidas. E quem são os governantes? E quem são aqueles que acham que governam esse mundo diante do poder e da soberania de Deus? Eles são nada. Eles são apenas homens que estão no poder, né? Eles estão. Uma diferença do trono de Deus para o trono do ser humano, uma das, né? É esta. O trono humano, o trono aqui na terra, o poder aqui da terra, ele passa, ele se finda, ele termina. Mas o poder de Deus não. O trono de Deus é inabalável. Quem pode contra o trono de Deus? Quem pode contra o poder de Deus? Não há nos céus, não há na terra alguém que possa contra o nosso Deus. O seu trono é firme, ele permanece para sempre, ele não se abala. O trono do ser humano, ele é diferente. O nosso general está conosco, amém? O nosso general está conosco, ele está pronto para a batalha, ele está vestido com todo o poder para a batalha, ele está armado com toda a sua glória para entrar na guerra. Em 1 Crônicas 29, versículo 11, diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Aleluia! Ele está acima de todas as coisas, acima das circunstâncias, acima das dificuldades, acima dos problemas. Ele está acima de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. No final desse verso diz que assim que Deus, o mundo, né, diz que o mundo está firme. O mundo está firme e não se abalará. Ou seja, o mundo que Deus criou, o mundo que Deus estabeleceu, está firme nas suas mãos. Está firme nas suas mãos. Deus não fez a sua criação, a sua obra, e largou-a à mercê de qualquer vento, de qualquer pensamento, mas Deus estabeleceu e Deus afirma de tal maneira que ela não pode ser abalada. Ele está no controle, Ele está segurando a sua igreja. Deus não negligencia e nem abandona os seus. A criação, toda a criação está em harmonia com Deus, mediante aquilo que Ele criou tudo perfeito, Ele criou tudo bom. E viu Deus que era tudo muito bom. E quando nós olhamos para o universo criado por Deus, nós temos uma noção desse grande poder de Deus, dessa grande soberania de Deus. Nós vemos esse universo tão imenso, funcionando de uma forma tão harmoniosa e perfeita, assim como plantas, árvores e tudo que existe no universo. O terra é suspenso. Quem poderia fazer tal, quem teria tal poder para fazer tamanha criação? Deus nos tem sustentado, que fez o sol para reinar durante o dia e a lua para reinar durante a noite. Nós vemos a própria natureza dando testemunho da grandeza de Deus. Os céus em constante movimento, tudo acima de nós, uma infinidade de astros, de cometas, de planetas, tudo no seu devido lugar, tudo na sua devida ordem. Assim como o Criador os estabeleceu, eles continuam firmes.
no seu lugar. Planeta Terra fazendo todos os seus movimentos que ele faz para estabelecer dias, noite, as estações, o próprio gerar do ano, dos 365 dias, nós vemos a maravilhosa mão de Deus sobre tudo aquilo que ele criou e sobre nós também, sobre nós filhos dele, sobre toda a criação. Nós vemos aí os rios, tem todos o seu leito, o lugar onde eles correm. Que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Quem poderia fazer tudo isso se não fosse o nosso Deus? Quem pode fazer? Quem tem o poder e a soberania para algo tão maravilhoso, senão o nosso Deus, senão o Criador de todas as coisas? Por quais meios essa terra, tudo que existe, tudo que está fora aqui, ainda desse planeta, poderia subsistir se não fosse pela potente mão de Deus? Se não fosse pela graça de Deus, se não fosse o fato do divino Criador ter fixado e estabelecido tudo quanto existe no planeta Terra e tudo quanto existe no mundo. Tudo foi criado por Ele. No Salmo 22, versículo 24, versículo 2, diz assim: pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Ainda no 78, versículo 69, diz assim: Ele construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. O que poderia abalar aquilo que Deus criou, se não fosse esse poder grandioso de Deus sobre as nossas vidas? Onde nós estaríamos nesse momento? Nós já teríamos esmorecido, nós já teríamos talvez abandonado esse Deus. Mas Ele, pela sua infinita misericórdia, reinando sobre as nossas vidas, tomando as rédeas, o controle das nossas vidas, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos estabelecido, Ele tem firmado a sua igreja. No versículo 2 diz assim, que o teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. O trono de Deus, assim como eu falei, é muito diferente. O reinado de Deus é muito diferente do reinado humano. Reinado humano é um reinado cheio de falhas, é um reinado corrupto, é um reinado cheio de erros, é um reinado em que a injustiça ela impera, mas o reinado de Deus, o trono de Deus, não. O reinado de Deus é soberano, é eterno, assim como Ele é eterno e existe desde a antiguidade, assim o seu trono e o seu poder são soberanos, são excelsos, subsistem a todas as coisas. O salmista diz que o trono de Deus é um trono eterno, baseado na essência eterna que é o nosso Deus. O seu trono, ele é estável. Ele é estável, ou seja, não importa o que venha a acontecer com os governantes do mundo, não importa se o mundo está sendo abalado por constantes investidas, o nosso Deus, ele permanece firme. O trono dos céus continua inabalável. O nosso Deus é o mesmo. Ele é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus eternamente. Ele não muda, ele não sofre sombra de variação. Com todo o poder, Ele reina sobre as nossas vidas, Ele reina sobre o universo. O trono dele está firme desde a eternidade. Salmo 45, 6 diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Deus está reinando, irmãos. Embora às vezes a gente esqueça dessa
condição, e eu falo isso, eu falo por mim mesmo, que às vezes nós nos vemos envolvidos em tantas coisas, em tantos planos, em tantos problemas, em tantas dificuldades. Nós só nos concentramos no problema, nós só nos concentramos naquilo que não está dando certo. E muitas vezes eu me pego assim, às vezes me concentrando no problema, me preocupando demais, com excesso de preocupação com as coisas, com o que vai acontecer, com a situação do momento. E às vezes eu me pego nessa situação. Nós somos humanos, nós passamos por esses momentos. Mas o que a gente não pode esquecer é que Deus está reinando e que a vontade dele está sendo feita nas nossas vidas, embora nós não entendamos, embora nós não compreendamos, porque vai além daquilo que a gente possa imaginar, vai além daquilo que a nossa mente alcança. O que Deus ele tem preparado para nós é muito mais além do que a nossa mente pode entender ou pode imaginar. É o que Deus tem preparado para nós. E nós temos que ter sempre essa confiança, com os nossos olhos voltados para Deus, firmes, lembrando que Ele está no trono. Não, meu Deus está reinando. Eu estou passando por esse problema sim, eu estou aflito sim, o mundo está aflito, o mundo está passando por problemas muito difíceis, mas eu tenho que lembrar que acima do mundo está o trono de Deus. Eu tenho que lembrar que acima de tudo, Ele está estabelecido nas alturas e Ele não abandona os seus. Ele está conosco, Ele prometeu na sua palavra: eu estou convosco todos os dias. Eu estou contigo. Ele não prometeu dias fáceis, Ele não prometeu facilidades ao seu povo, mas uma coisa Ele disse que estaria conosco. Amém. Essa presença nos basta, a presença de Deus nos basta, e nós temos que trazer isso à memória cada dia das nossas vidas. O versículo 3 do Salmo 93 vai dizer assim: Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. Ele realça aí nesse texto a questão da água, a figura da água com o seu estrondo, que vem nos amedrontar, as águas que vêm talvez muito violentas contra nós, mas nós temos que lembrar que, embora as águas se levantem, embora o mundo esteja em grande tumulto e em grande aflição, o Senhor, Ele está com a sua igreja, está conosco. Ainda que essas águas furiosas e turbulentas se levantem contra nós, e essas águas podem ser muitas coisas, ser familiar, essas águas podem ser doenças, essas águas podem ser planos, seus planos, que nós fazemos muitos planos, e quando os nossos planos não estão dentro da vontade de Deus, eles são planos frustrados, e nós nos frustramos. Nós nos sentimos tão pequenos e tão falhos, mas nós temos que lembrar que, embora todo esse tumulto esteja acontecendo na minha vida, na tua vida, no mundo inteiro, basta uma palavra do nosso Deus. Basta uma palavra dele e tudo volta ao seu devido lugar. E todas as coisas são esclarecidas. Não estou dizendo que Deus vai fazer a nossa vontade, porque a vontade de Deus é soberana e não a nossa. Ele vai resolver de acordo com a sua vontade, amém? Ele vai trazer o refrigério de acordo com a vontade dele. Ele vai usar talvez coisas que você nem imagine
coisas que você talvez até duvide que seja Deus usando para te aperfeiçoar, mas Ele está usando essa situação para te trazer para perto dEle. Ele está usando essa situação para que você alcance a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Pois quem pode controlar o poder de Deus? Uma das características de Deus, da essência de Deus é o seu poder. Ele é onipotente. Jesus disse que todo o poder foi dado a Ele, tanto nos céus quanto na terra. Não é um poder que foi fracionado, não é uma fração, uma metade, um terço, um quinto do poder, não, é todo o poder foi dado a Jesus, tanto nos céus quanto na terra. A Ele pertence todas as coisas, Ele tem todo o poder. Então o inimigo, o diabo, que é o inimigo das nossas almas, ele não tem poder nenhum. Todo o poder foi dado a Jesus, a Cristo, e Ele está conosco, Ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Então, o remanescente judeu, ele encontrou grandes dificuldades quando eles retornaram para a sua terra para reconstruí-la. Tanto dificuldades internas dentro do próprio povo, porque o povo estava cansado, o povo estava aflito, o povo estava triste, desesperançado. Eles enfrentaram muita resistência, tanto dentro dos seus, quanto aos povos vizinhos, os povos ao seu redor. Eles enfrentaram várias lutas, eles foram atacados, a sua obra foi negligenciada, porque os inimigos ao seu redor não queriam que os muros fossem reconstruídos e nem que a cidade fosse reerguida novamente. Então eles passaram por um grande tumulto, por um grande fragor, por momentos difíceis para reconstruir aquela cidade. Mas o versículo 4 vai nos dar uma resposta a esse versículo 3, que diz assim: mais poderoso que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Ele é mais poderoso. Lembre-se, Israel, lembre-se, Judá, lembre-se, meu povo, o teu Deus é mais poderoso do que tudo isso. O teu Deus está contigo, Ele está contigo, Ele está te sustentando. E se Ele disse para reconstruir, se Ele disse para refazer a cidade, restabelecer essa nação, isso vai ser feito, porque nada pode contra a onipotente mão de Deus. Nada pode contra o nosso Deus. Então não importa quão tempestuosas as nações da terra se tornem. O reino babilônico era um reino muito poderoso, como eu disse no início. Era poderosíssimo, tinha um grande armamento, tinha uma grande influência na época no mundo antigo. Mas o que era o rei Nabucodonosor diante da presença do Todo-Poderoso? O que eram aqueles governantes que massacravam e maltrataram tanto o povo de Israel diante da potente mão de Deus? Eles eram nada, eles são nada diante da presença de Deus. E Israel precisava trazer isso à memória, e nós precisamos trazer isso à memória todos os dias. O que são os inimigos que se levantam? O que são essas tempestades que se levantam diante da presença do Todo-Poderoso? Nós não podemos nos concentrar nas ameaças, naquilo que está ao nosso redor, tentando tirar a nossa paz, tentando tirar o nosso foco, mas os nossos olhos têm que estar postos no Senhor,
no poder do nosso Deus, na soberania do nosso Deus. Salmo 29:3 diz assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Ele é soberano, irmãos. Ele é onipotente. Todo o poder está em suas mãos. Todo o poder lhe foi dado. Basta que nós confiemos nesse Deus. Basta que nós façamos esse exercício todos os dias de trazer à memória quem é o nosso Deus. Quem é o Deus a quem nós servimos. Que poder grandioso Ele tem, tanto nos céus quanto na terra, para mudar qualquer situação, para mudar qualquer circunstância. O nosso Deus tem todo esse poder. Aleluia! Ele tem todo esse poder. Nós devemos apenas confiar e esperar pela vontade dEle. Porque os dias do Senhor são diferentes dos nossos. Ele não está preso ao tempo. Ele não está preso à situação e à circunstância nenhuma. Ele faz aquilo que lhe apraz, de acordo com a sua vontade. E Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os intentos do nosso coração. Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Ele conhece o profundo do nosso ser. Sabe que nós somos pó, nós somos falhos. Mas a nossa confiança e os nossos olhos têm que estar postos nele, na sua soberania. Lembrando que Ele está no controle de todas as coisas. Em dias tumultuosos, em dias difíceis, em dias de fúria. Nós devemos lembrar mais ainda, para que o nosso coração seja firme, permaneça firme no Senhor. Lembrando de tudo que Ele já fez, de tudo que Ele já realizou por nós, por toda a obra maravilhosa que Ele fez na criação. E nós devemos lembrar e ter na memória sempre a esperança de que Deus está agindo, Ele está pronto para a batalha, Ele está armado com a sua armadura de glória, Ele está pronto a entrar nessa batalha, a fazer a sua vontade, a fazer o que lhe apraz. Os falsos profetas que estavam ali no meio do povo, quando estava cativo na Babilônia, povo de Judá, eles transmitiam mensagens erradas. Eles eram falsos profetas. Eles traziam palavras que não vinham de Deus para o povo que estava ali exilado na Babilônia. E esse povo se via ali diante de ataques de falsos mestres, de falsos profetas, que deturpavam a palavra de Deus, que diziam coisas que Deus não estava dizendo, desencorajando o povo, trazendo mais sofrimento e mais tristeza no coração do povo. E Jeremias, capítulo 29, diz assim, para confirmar os que eu estou falando, ele diz assim: porque diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas, os adivinhos que há no meio desse povo, não deixe que ele os engane, não deem atenção aos teus sonhos que vocês os encorajaram a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Então Deus diz: olha, não dê ouvidos a essas mensagens, a essas palavras deturpadas, porque eu não profetizei nada disso. Eles estão mentindo. No final,
o que vai prevalecer é a vontade de Deus, que foi trazida pelo profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 10. Jeremias diz: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. O que prevalece, irmãos, o que permanece, e que está aí no versículo 5 do capítulo 93 que nós lemos, é a palavra de Deus, é os mandamentos do Senhor. Versículo 5 diz assim: os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. Os mandamentos do Senhor são firmes e são fiéis. Creiam. Confiem na promessa do Senhor, assim como ele profetizou pela boca de Jeremias, que no tempo certo, que na ocasião certa, ele traria o seu povo novamente para a sua terra, para que reconstruíssem tudo aquilo que foi destruído. No tempo certo, a palavra de Deus se cumpriu. Mas investidas vêm para nos tirar a paz, investidas vêm para nos tirar a esperança. Permaneçam firmes na palavra de Deus. Os seus mandamentos são firmes e fiéis. Então, confiados nessa palavra, confiados na providência de Deus, aquele povo reconstruiu os seus muros, reconstruiu a sua cidade, reconstruiu o seu templo, assim como Deus havia prometido que eles fariam. No tempo determinado iria acontecer. Nos nossos dias não é diferente. Inimigos tentam a todo momento tirar a nossa paz e tirar a nossa esperança. Vêm investindo a todo momento contra nós, com palavras de derrota, com palavras de tristeza, palavras que nos trazem, ao invés de paz, nos trazem desespero. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor, ela é firme, ela é inabalável, e que o Senhor está nesse negócio, Ele está nessa situação, Ele não está omisso àquilo que está acontecendo no planeta Terra, no mundo. Ele não está omisso a essa situação, e Ele não está omisso à sua situação, porque Ele é um Deus que se relaciona individualmente conosco. Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece os nossos problemas. O Senhor estava com o seu povo e Ele continuava realizando os seus propósitos. Hoje também Ele continua dessa maneira, irmãos, realizando os seus propósitos na nossa vida. Embora nós não entendamos, embora as circunstâncias talvez turvem a nossa visão e nós não estamos conseguindo ver adiante, mas Deus está lá. Deus já está lá na frente, como o pastor sempre fala. Ele já está lá no nosso futuro. Ele já está vendo. Ele já está com tudo preparado. O nosso papel é crer. O nosso papel é confiar. O nosso papel é obedecer a esse Deus, aos seus desígnios, aos seus propósitos, aquilo que Ele tem estabelecido para as nossas vidas. O versículo 5 continua dizendo: a santidade, Senhor. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Nós devemos ser santos, assim como Ele é santo. O que Deus requer de nós, santidade a Ele. Israel foi punido por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria, porque eles não deram ouvidos aos conselhos que Deus estava dando para eles. Que nós tenhamos a santidade como um adorno na nossa vida, como o enfeite mais bonito da nossa vida. Seja a santidade, uma vida santa, uma vida separada. O que torna esse templo aqui um lugar santo não são os móveis, não é o lugar, não são as paredes.
Somos nós, é o povo santo que habita nesse lugar, é o povo santo que se reúne neste lugar para adorar ao Deus Santo. Santificado seja o teu nome, Senhor. Que o nosso desejo seja de sermos santos, assim como Ele é santo. E para encerrarmos, eu gostaria de falar 3 verdades sobre esse texto, Salmo 93, que nós podemos, resumidamente, aprender sobre esse Salmo 93. Primeiro é que Deus, Ele reina absoluto sobre tudo. Nós vemos isso aqui neste salmo e podemos aprender sobre isto. Ele está reinando, Ele está absoluto. Ele não divide o seu reinado com ninguém. E o seu reino, Ele é um reino eterno, firme, estável, inabalável. A segunda lição que nós podemos aprender aqui nestes versos é que Deus é maior. Ele é maior do que tudo. Pense numa coisa grande, numa coisa poderosa, aqui, no nosso mundo, humanamente falando. Deus é muito maior do que isso. Deus é muito mais poderoso do que isso. O trono dele está acima de todo esse tumulto que está aqui no mundo. O trono dele continua inabalável e acima de tudo. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus sempre cumpre as suas promessas. Nós podemos ver através da sua palavra nas nossas vidas. Eu creio que muitos aqui podem dar testemunhos daquilo que Deus tem feito na sua vida, das promessas que Deus tem cumprido na sua vida. Os testemunhos de Deus são singularmente verídicos, são verdadeiros, são plenos. E Ele não se deixa levar por situação nenhuma. Ele é santo, Ele é soberano. Amém? Ele está acima de todas as coisas. Que nós possamos confiar nesse Deus, nesse reinado absoluto de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos orar. Curva a sua cabeça, nós vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos, ó Deus, por causa da tua palavra. Deus, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra traz conforto aos nossos corações, porque através da tua palavra nós podemos conhecer a tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, nós te louvamos pela tua grandeza, pelo teu senhorio, pelo teu poder, pelo teu reino que está absoluto sobre esse mundo, um mundo que está no caos, passando por momentos tão difíceis, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, reinando absoluto. O seu trono é inabalável. Obrigada, Deus, por servirmos a Ti, Senhor, por sermos servos de um Deus tão poderoso como Tu és, ó Deus. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.